Oi, tudo bem? Eu me chamo Amanda. Se você está assistindo esse vídeo, já me segue aqui no canal. Você vai saber que eu tinha falado um tempo atrás que gostaria de fazer vídeos um pouco mais espirituais aqui no canal. Eu sei que esse tipo de vídeo não é popular e eu não tô buscando popularidade, mas eu tô buscando poder ajudar alguém. Nem que seja uma pessoa, sabe, com os meus vídeos. E o tópico que eu escolhi pra falar hoje é um tópico que tem estado no meu coração muito nas últimas semanas. Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu senti muito forte que eu deveria compartilhar isso com alguém, com vocês. E espero muito do fundo do meu coração que eu possa ajudar, nem que seja uma pessoa. E você, assistindo esse vídeo, que você possa compartilhar com alguém, se você achar, foi legal e tal, mas não serve muito pra você, talvez que você possa compartilhar com uma pessoa. Então, hoje, eu acho que vocês devem ter visto mais ou menos assim pelo título do vídeo. Eu vou estar falando sobre o aborto. Eu sei que esse é um assunto que eu não tenho assim visto sendo falado muito abertamente recentemente por muitas pessoas. Geralmente ele vai ficar assim, as pessoas ficam falando mais sobre aborto quando tem algum país que legalizou o aborto, essas coisas assim, aí essas ficam um pouco mais quente, né, falar sobre isso. Mas recentemente não tenho visto, mas ainda tem estado muito no meu coração e eu acredito que Deus tem um propósito por isso. Vou começar contando pra vocês um pouco da minha história de vida. Hoje eu tenho 27 anos. A minha mãe, quando ela me teve, ela tinha apenas 17 anos de idade. Quando ela engravidou de mim, ela tinha 16. E observação, eu vou estar contando aqui essa história que inclui minha mãe. Eu pedi autorização dela antes, tá? E minha mãe, quando ela se viu nessa situação tão jovem, grávida, com um lar quebrado, dentro de um lar quebrado, um relacionamento não estável, uma vida infeliz que minha mãe vivia, muito difícil. Ela ficou desesperada, eu tenho certeza. Eu nem consigo, assim, imaginar o que passou na cabeça dela. Mas ela foi muito julgada. E acontecia muito antes, né? Isso eu acho que hoje também acontece, não sei se é no mesmo nível, mas ela foi muito julgada. Nossa, você tá grávida e você, nossa, que isso, sabe? Você é uma impura, não sei, uma mãe solteira, uma pior pessoa do mundo, um lixo. Você não vale nada porque você está grávida. E basicamente era assim. Pessoas ao redor da minha mãe, parentes, amigos, queriam que ela abortasse, porque pra quê, né? Tão inconveniente uma pessoa de 16 anos ter um filho. Nossa, vai estragar a vida dela, né? Um filho estraga a vida das pessoas, né? Como as pessoas falam. Eu sei que ela não queria me abortar, mas ela tava com muito medo e tava muito insegura. E mesmo a minha avó, a própria mãe dela, fez... Gente, eu tô compartilhando essas coisas aqui, mas eu perguntei pra minha mãe se podiam ser compartilhadas e eu tô compartilhando. São coisas muito pessoais, eu sei, são muito pessoais. E são fortes de ouvir, mas eu sei que tem que ser compartilhadas mesmo assim. A minha avó, que eu tanto amo, minha avó já é falecida, ela mesma deu abortivos pra minha mãe me abortar. Isso é muito sério. Mas, como vocês podem ver, não deu certo. Eu sou muito grata que não deu certo. Por isso hoje eu quero fazer esse vídeo para falar para aqueles bebês, para aquelas crianças que não nasceram ainda, mas que estão sendo abortadas todos os dias. Mais de 40 milhões de abortos são feitos anualmente, gente. Isso é muito sério. Eu sei que a minha mãe não queria me abortar, como eu falei antes, eu sou muito grata por isso. Eu sei que ela sofreu muito para me ter. Muitas vezes minha mãe até pensou em suicídio pela situação que ela se viu, mas eu sou tão grata que ela persistiu. E quando eu nasci, ela disse que as forças dela nasceram também, e ela se sentiu uma nova pessoa, e ela se sentiu completa. Então, assim, eu fui uma bênção na vida da minha mãe. Pra começar falando sobre as outras coisas que eu quero compartilhar aqui, muito sérias com vocês, essa história só foi introdutória, mas eu vou abrir uma escritura que fica na Bíblia, em Jeremias 1:5, que diz assim: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Cada um de nós, todos nós que estamos aqui na terra, todos nós vivíamos com Deus antes de morar aqui. A nossa vida não começa na concepção, a nossa vida já começa antes. Estávamos com Deus. Aqui é só uma parte do plano de Deus. Mas nós já vivíamos, nós já existimos, o nosso espírito, quem nós somos? Somos filhos dele, ele já nos conhecia mesmo antes de vir para essa terra. E Deus,
Ele nos mandou, Ele nos trouxe aqui para essa terra, nos dá essa oportunidade de virmos aqui para a terra, para nós que descermos, para nós aprendermos, passarmos mesmo por provações e aprendermos com ela, para que nós possamos nos tornar mais semelhantes a Ele, ao nosso Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos ter alegrias. Quantas alegrias a gente não passa aqui nessa terra? Quantas coisas boas, e o tanto que nossa terra é linda e tem tantas coisas maravilhosas para nós vivermos e fazermos. E essa é uma experiência incrível, se casar, criar sua família, tantas coisas boas nós podemos fazer. É claro, nem tudo são flores, tem muitas pessoas que nascem e têm uma vida muito difícil, muito sofrida. Mas eu sei que Deus tem um plano para todas as coisas, e eu sei que Ele ama todos os seus filhos. Eu não entendo tudo, sabe? Eu não entendo por que tantas pessoas sofrem e passam por dificuldades. Mas eu sei que Deus, Ele sabe, Ele tem um porquê e Ele ama cada pessoa. Como parte do plano de Deus, Ele nos mandou aqui pra terra para que nós construíssemos famílias. Isso é parte do plano dele. Ele queria que nós nos casássemos e tivéssemos filhos. E é assim que Ele quer que os filhos dele nasçam aqui na terra, através da união de um marido e uma mulher, dentro dos laços de uma família. As relações sexuais, as intimidades sexuais são guardadas e são um presente de Deus para um marido e uma mulher. Mas eu sei que não todas as pessoas acreditam viver isso. Até você que pode estar aí me assistindo. Eu entendo, todos nós somos diferentes e temos circunstâncias de vidas diferentes. Mas isso não anula que essas coisas são verdadeiras. E que foi assim que Deus instituiu. Para me ajudar um pouco aqui para falar para vocês, eu vou usar um discurso da igreja dado por uma autoridade geral, um profeta de Deus, presidente Russell M. Nelson. E o nome dele é Aborto, Ataque aos Indefesos. E ele fala assim: o aborto eletivo foi legalizado em muitos países com base na premissa de que a mulher é livre para escolher o que faz com o próprio corpo. Até certo ponto, isso é verdade e se aplica a todos nós, homens ou mulheres. Somos livres para pensar, somos livres para planejar, somos livres para agir. Mas depois de praticarmos uma ação, não estamos livres de suas consequências. Sim, a mulher é livre para decidir o que fará com seu corpo, quer sua escolha leve a uma missão espacial ou a um bebê. A decisão de iniciar a jornada impõe as respectivas consequências. Não é possível desfazê-la depois de consumada. Então, ele dá um exemplo muito interessante aqui nesse discurso que eu achei muito legal, para a gente poder entender a escolha do aborto. Ele dá um exemplo sobre astronautas, né, que fazem trabalhos lá no espaço e tudo. E ele fala que durante o tempo de treinamento, que o astronauta tá ali se preparando, aquele tempo de preparação e tal, ele tem a escolha de decidir se ele vai pro espaço ou não, né? Se ele vai ou ele fica. Ele tem ele tem assim esse livre arbítrio dele, vamos dizer. Ele pode escolher isso. Mas depois que ele já tá lá dentro da nave, do foguete, não sei, e o foguete subiu e eles já estão lá no espaço, ele não tem como voltar. Ele já tá lá. A escolha dele já foi consumada. Não tem mais o que fazer. Ele só tem que ficar e aproveitar. E a mesma coisa é a questão da gravidez. Você decidiu ter relações sexuais. Não sei o que aconteceu, mas você engravidou. Gente, eu não tô incluindo estupro, incesto, essas outras coisas. A gente pode falar um pouco disso depois. Mas eu tô falando assim, um ato que a pessoa mesma escolheu, tá num relacionamento, ou tava namorando, não sei. Por alguma razão, ou até mesmo dentro de um casamento. Você escolheu, você fez, engravidou. Agora não tem mais a escolha de, vou matar a criança, vou ficar com a criança. Não, já foi consumada, você já fez a sua escolha. Agora o mínimo que você pode fazer é preservar a vida dessa criança. E aí você pode me perguntar, mas Amanda, eu vivo uma vida infeliz, eu sou muito jovem, eu não tenho pra onde ir, eu sou muito pobre, eu não tenho condições, ou eu vivo num casamento muito infeliz, eu não queria trazer mais nenhuma criança pra cá, ou não queria trazer mais nenhuma criança pra esse mundo tão horrível que nós estamos vivendo hoje. Talvez isso possa passar pela sua cabeça também. Vamos falar da primeira parte. Vamos supor que você tá numa situação de vida muito difícil, que você é muito jovem, ou que você seja muito pobre, ou você tá num relacionamento que não tem futuro, um relacionamento destrutivo. Você mantém a vida dessa criança e você pode doar a vida dessa criança. Aqui no discurso ele fala, por que tirar a vida de uma criança que pode trazer tanta alegria para outras pessoas? Se ela não pode trazer alegria para você,
Se você se sente incapaz ou que não dá conta de cuidar dessa criança, você pode colocá-la para adoção. Tem tantos casais, tantas famílias que querem, que anseiam por ter um bebê deles mesmos, mas que por muitas razões talvez eles não possam. E essa criança vai trazer tantas alegrias e felicidade para outras pessoas. Você pode preservar a criança. Ou talvez você esteja se sentindo envergonhada porque você teve relações sexuais fora do casamento, quebrou a lei da castidade. Você não quer que as pessoas saibam que isso aconteceu. Você matando essa criança e fazendo um aborto não vai estar ajudando em nada. Você não vai estar ajudando ninguém, nem principalmente a si mesma. Você só vai trazer mais vergonha e mais dor para si mesma. O mínimo que você pode fazer como um passo de arrependimento pelo que você fez é preservar a vida dessa criança. E eu acho isso tão lindo. Você não vai usar o seu livre-arbítrio para destruir o livre-arbítrio de outra pessoa. Isso foi o que eu escutei em um outro discurso recente também, eu achei isso muito lindo. A autoridade geral da igreja, ele conta essa história de uma mãe jovem também, assim como a minha mãe, que ela engravidou. E ela não queria ter a criança, ela não queria cuidar da criança, ela não tinha como, ela era muito jovem. Mas, mesmo assim, ela preservou a vida da criança e deu para adoção. E uma família muito maravilhosa criou essa menina linda. E hoje ela mesma tem a própria família dela. E ela vive uma vida maravilhosa e traz alegrias para muitas pessoas ao redor dela. Então, olha só, você pode fazer essa coisa maravilhosa para outra pessoa e para você mesma. Até você vai se sentir mais feliz por não ter feito isso. Deus, ele ama todos os seus filhos e ele sabe que você tá passando, ele sabe que é difícil, mas ele vai prover um meio, ele vai prover um meio para você cuidar da criança ou para você dar para alguém, ele vai, só peça ajuda dele. Continuando aqui no discurso, eu vou ler mais algumas citações, algumas coisas que ele falou que eu achei muito interessantes. Dentro ou fora do casamento, o aborto não é um assunto meramente individual. Interromper a vida de um bebê em formação envolve duas pessoas, com corpo, cérebro e coração separados. As escolhas que uma mulher faz com relação ao seu próprio corpo não inclui o direito de privar seu bebê da vida, uma vida inteira de escolhas que seu filho faria. Muitas mulheres falam que, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero com meu corpo. Não. Depois que você tem um filho, depois que seu filho tá ali, que foi gerado, não é. É outra pessoa, não é só o seu corpo. É outro corpo. Aqui ele fala, são dois corações batendo. Sangue pulsando nas veias desse bebê. É outra pessoa. Quase todas as legislações relativas ao aborto levam em conta a duração da gestação. A mente humana tem a pretensão de determinar quando começa uma vida significativa. Durante meus estudos de medicina, aprendi que uma nova vida começa quando duas células especiais se unem para tornar-se uma única célula, com 23 cromossomos provenientes do pai e 23 cromossomos da mãe. Esses cromossomos contêm milhares de genes no maravilhoso processo que envolve a combinação de códigos genéticos que determina todas as características humanas da pessoa ainda por nascer. Ainda por nascer, forma-se um novo complexo de DNA. O crescimento contínuo resulta no novo ser humano. Cerca de 22 dias após a união de duas novas células, um coraçãozinho começa a bater. Aos 26 dias, começa a circulação sanguínea. Legislar sobre o momento em que uma vida em formação passa a ser considerada significativa é, ao meu ver, presunçoso e bastante arbitrário. Bom, eu acho que não tem muito o que falar sobre isso, né? Foi bem claro. A partir do momento da concepção, é uma vida. Já é uma vida. Uma vida de uma pessoa que vai crescer assim como você e vai ter a oportunidade de fazer escolhas de viver a vida dela também. E aí você fala, mas Amanda, eu também não queria trazer um filho pra um mundo tão horrível desse, tantas coisas horríveis. Gente, o mundo tem sim coisas horríveis, mas o mundo também tem coisas maravilhosas. A gente fica às vezes assistindo tantos noticiários ou fica tanto focado nas coisas ruins que a gente nem consegue enxergar as coisas boas. Mas se você olhar bem, tem sim tantas oportunidades boas para nós vermos.
tantas pessoas legais para nós conhecermos, tantas coisas boas, gente. A natureza, olha só a natureza. Deus, Ele é maravilhoso e Ele criou esse mundo para nós. Ele está ciente de tudo o que tem acontecido no mundo e Ele fez esse mundo para todos os seus filhos morarem e tem espaço e lugar para todos os seus filhos. Para todos. Se minha mãe tivesse conseguido me abortar, né, o aborto tivesse acontecido mesmo, como as pessoas queriam, os remédios, os chás tivessem funcionado, eu não estaria aqui hoje, eu não teria essa vida, eu não teria a chance de me casar, de ter filhos, de conhecer pessoas maravilhosas, de fazer amizades, de sentir o cheiro, o sabor das coisas, de viver, de ter um corpo de carne e ossos. Eu sou tão grata, tão grata, tão grata por aqueles abortivos não terem funcionado. E eu sei que Deus tem um propósito muito grande na minha vida, mas não só na minha vida, na vida de cada um dos seus filhos. Ele tem um propósito e todos nós somos únicos, somos filhos dele. Possa ser você uma pessoa de 60 anos de idade, 90, ou um bebezinho que só tem algumas semanas ou alguns dias de vida dentro da barriga. Deus é seu pai e Ele te ama. Mas em casos de incesto ou estupro, ou em casos onde a saúde da mãe esteja comprometida, ou a saúde do bebê esteja comprometida também dentro da barriga, o aborto pode ser levado em consideração, sim. Mas ele nunca é a primeira resposta. Nunca é assim, não sei, parece que o bebê vai ter algum tipo de deficiência, então talvez é melhor, né, fazer o aborto. Não assim, mas sim espírito de oração, conversando com Deus. Ele não é a primeira coisa que a gente deve pensar em fazer. E eu sei que o Pai Celestial, ele entende, ele sabe de tudo isso. E ele conhece os nossos corações também. Última citação que eu gostaria de compartilhar aqui nesse discurso. A vida é preciosa. Ninguém pode acariciar um bebê inocente, fitar seus belos olhos, tocar seus dedinhos e beijar seu rostinho, sem sentir profunda reverência pela vida e pelo Criador. A vida vem da vida, não é fruto do acaso, é um dom de Deus. Ele não envia vidas inocentes para serem destruídas. A vida é concedida por Deus e naturalmente só deve ser tirada por Ele. Testifico que a vida é eterna, como Ele é eterno. Uma última coisa que eu gostaria de falar também é que a situação que minha mãe passou, né, enfrentando o preconceito das pessoas, você tá grávida e nossa, você é um lixo, você não merece nada. E eu acredito que isso possa acontecer ainda hoje também. Nossa, você engravidou, é o erro. O que eu acredito, como eu falei pra vocês, eu acredito que as relações sexuais devem ser mantidas para um marido e uma mulher dentro de um casamento. Feita fora de um casamento é pecado. Mas as pessoas no mundo, a gente costuma, às vezes, não sei porquê, por alguma razão, pensar que o erro é a gravidez e não o ato de fazer relações sexuais fora do casamento. E o que eu vejo é o contrário. O erro é fazer relações sexuais fora do casamento. Ter um filho é uma bênção de Deus, é um privilégio. Ele não é o erro, o bebê não é o erro. Possa ser que ele possa ter sido concebido através de uma relação sexual fora do casamento, como eu fui concebida, mas isso não vai diminuir o valor daquela vida, daquele bebê. Ele é um filho de Deus. Ainda assim, ele é um filho de Deus. Deus ama ele e ele é importante para Deus. Aquela gravidez não é o erro. O erro podem ser outras coisas, mas aquele bebê não é o erro. Mas talvez você tenha cometido o erro de cometer o aborto. Podem ter sido por vários motivos e isso te incomoda e faz você sentir triste. Quero dizer pra você que tem esperança, que você pode ter o perdão. Você não precisa carregar o peso dessa dor pra sempre. Deus ainda te ama. Ele nos ama, nós somos cheios de defeitos e cometemos erros e pecados, todos nós. Todos nós. Mas mesmo assim Ele sempre está pronto para nos ajudar e Ele sempre está pronto para nos socorrer quando nós nos arrependemos. E Ele quer que nós nos arrependamos. Ele fica feliz quando nós o fazemos. Mas eu vou ler mais uma citação sobre isso, sobre que o arrependimento é possível. Até onde foi revelado, a pessoa pode arrepender-se e ser perdoada do pecado do aborto induzido. Sabemos que o Senhor ajudará todos os que se arrependerem verdadeiramente. Deus ainda ama você.
e você ainda é de grande valor para Ele. Não importa o que a gente faça nessa vida, os erros que nós cometamos, Ele ainda nos ama e nossa vida ainda vai continuar sendo preciosa e importante para Ele. E nunca é tarde demais para nos achegarmos a Ele, nunca é tarde demais para nos arrependermos. Ele sempre vai ter as mãos dele, os braços dele abertos para nós. E eu sei que Deus tem um plano para todos os seus filhos, mesmo aqueles que estão ainda dentro da barriga e que têm apenas alguns dias de vida. Deus ama aquela pessoa, e aquela pessoa vivia com Ele antes. Ela tem uma alma, tem um espírito. Ela é importante para Deus, Deus tem um plano para ela aqui. E eu sou muito grata por estar aqui hoje. Eram esses os pensamentos que eu tinha aqui para compartilhar sobre o aborto, e me desculpa se eu não fui muito clara em alguma coisa, ou não sei. Mas se você tiver alguma dúvida, algum desabafo, alguma coisa, pode deixar nos comentários ou me manda uma mensagem no Instagram. Se você é novo aqui no canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte o vídeo, compartilha com outras pessoas, compartilha com alguém que você acha que vai se beneficiar. Muito obrigada por você ter assistido até aqui, e se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo pra mim, #escolhaavida. Eu vejo vocês, então, no nosso vlog na terça-feira. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!